E o grupo de trabalho da Câmara apresentou uma proposta de reforma administrativa e o projeto entra na fase de coleta de assinaturas para começar a tramitar. Vamos acompanhar com a Vitória Abel. O grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, responsável por definir uma proposta de reforma administrativa, apresentou as conclusões, abrindo o caminho para a discussão avançar. A reforma deve ser realizada por meio de 3 textos diferentes: uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. Entre os destaques dos textos, os deputados sugerem diferentes mudanças para as carreiras dos servidores, como o fim das férias de 60 dias, fim do adicional de férias, valor que costuma ser superior a 1/3 da remuneração, fim da progressão automática de carreira, e será necessária uma avaliação de desempenho dos servidores para que eles recebam os adicionais de salário. Além disso, a ideia é ampliar em 20 os níveis de progressão de carreira, dificultando a evolução salarial. O texto também estabelece que o salário inicial das carreiras deverá ser limitado a 50% da remuneração final. O coordenador do grupo de trabalho que elaborou as propostas, deputado Pedro Paulo, do PSD, afirmou à Jovem Pan que agora será necessário aguardar o número de assinaturas para a PEC avançar. Nós precisamos ter 1/3 dos deputados assinando a PEC, um total de 171, para que ela possa ser protocolada e para que ela possa seguir o seu rito legislativo. Então, é de conhecimento público, já eu tenho absoluta convicção que esse é um material que vai calar fundo na Câmara dos Deputados como uma proposta importante para o Brasil. É claro que tem ali é uma proposta corajosa, profunda, ampla, como uma reforma deve ser, mas eu acredito muito que é uma reforma necessária para o Brasil e nós vamos continuar trabalhando sob a liderança do presidente Hugo Mota, que está absolutamente empenhado para que essa seja uma grande agenda de entrega para o Brasil nesse segundo semestre. A proposta de emenda à Constituição tem chance de ir direto para o plenário caso ela seja apensada a outra proposta já mais avançada em tramitação. Os outros 2 projetos de lei complementares terão que esperar as mudanças constitucionais para prosseguirem. O pacote da reforma administrativa ainda cria o 14º salário para os servidores, desde que eles mostrem resultados acima da média e baterem metas estabelecidas. Também deverão ser reservadas vagas para mulheres em cargos comissionados, garantindo pelo menos 30% de representatividade. Para o Judiciário, será proibida a aposentadoria compulsória como forma de sanção ou punição para juízes e membros do Ministério Público. As propostas estabelecem ainda que as estatais deverão ter um teto de remuneração equivalente aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os textos ainda destacam a necessidade da criação de limites para o crescimento das despesas do Ministério Público, Tribunais de Contas e Defensoria Pública, no formato do arcabouço fiscal do governo. O texto também limita os gastos dos poderes judiciário e legislativo dos estados e municípios. De Brasília, Vitória Abel. E justamente para tratar desse assunto, a gente recebe o Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e também integrante do grupo de trabalho do GT, que discutiu esses assuntos e elaborou o texto dessa reforma. Agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, Washington. Boa noite, Caniato, boa noite a todos os nossos telespectadores. Pois é, Washington, eu queria que você destacasse para a nossa audiência os pilares dessa proposta, desse texto discutido no grupo de trabalho. Você acredita que essa iniciativa contempla as medidas que poderão tornar o Estado, a máquina pública, mais enxuta e mais eficiente? Olha, na verdade, assim, primeiro ponto, né, até que falava um pouco antes da gente entrar aqui, a questão se há possibilidade ou não dela vir a ser aprovada e se haverá realmente alteração no método, na forma e o que é mais importante, na forma que as pessoas recebem o serviço público. Porque esse é o grande ponto.
O que se quer é melhorar a prestação de serviço. É isso que se quer. E aí, o nosso coordenador, o deputado Pedro Paulo, ele realmente fez um trabalho brilhante, de grande articulação, com todas as áreas envolvidas, tanto associações, quanto o governo, quanto dentro do próprio legislativo. Inclusive, fizemos várias audiências públicas, ouvindo especialistas do Brasil e do mundo, né, para montar essa proposta. Eu, particularmente, eu acredito, sim, que haverá uma mudança na administração pública, tanto na forma de relacionamento com os servidores, quanto nas formas de contratação, quanto na própria linha de eficiência de gestão. E tudo isso com o objetivo de melhorar a prestação de serviços para a população. Você perguntou, Caniato, sobre os grandes eixos, né? Basicamente se trabalhou 4 eixos, né? Um que pega estratégia, governança e gestão, outra que pega as questões das mudanças digitais, a questão da profissionalização do serviço público e a extinção de privilégios, que é uma coisa muito importante. Pois é, agora, Washington, muitas discussões sobre um texto que muitas vezes é sugerido e a possibilidade da desidratação, né? E aí, por vezes, nós escutamos parlamentares que dizem o seguinte: foi o texto possível, né? Essa é a reforma possível. Então, acaba se perdendo muito tempo na elaboração de uma proposta. Há, naturalmente, a negociação com as forças políticas, mas não é incomum a desidratação do texto, que contempla algumas necessidades, mas ele acaba perdendo o objetivo de reformar, de fato, determinado setor da sociedade, ou no caso da administração pública. Quais lhe parecem os grandes desafios, uma vez que esse projeto seja colocado em tramitação, Washington? Foi perfeita a tua colocação, Caniato. E existe a frase célere que vira e diz: a política é a arte do possível, né? Lógico que nós vamos ter agora, principalmente, quando a proposta começa a ser mostrada e discutida pela sociedade como um todo, tem essa maior ampliação do conhecimento dela. Lógico que haverá pressões. Haverá pressões de entidades de classe, haverá pressões de determinados fornecedores. Isso vai acontecer. E, claro, quando eu me refiro ao parlamento, o parlamento ele é uma representação da sociedade. Então, nós temos representantes no parlamento que defendem uma ou outra bandeira, uma ou outra classe. Agora, o mais importante disso aqui é a gente não olhar para o umbigo, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Nós estamos com um modelo, né, de administração arcaico. Poxa, a única reforma de verdade, a última reforma de verdade, foi de Bresser Pereira, lá atrás, né? Então, assim, é imprescindível que façamos essa alteração na administração pública. E veja, tem alguns pontos que facilitam muito a tramitação dessa proposta. O primeiro deles não vai mexer em estabilidade de servidor. Segundo deles, não vai mexer nos direitos já adquiridos dos servidores. Então, esses 2 pontos, que foram pontos que na PEC 32, né, que foi aquela que foi feita no governo passado, que está pronta para ser votada, mas nunca foi pautada, esse era um dos grandes aspectos, porque mexia nesses pontos muito sensíveis. E aqui a lógica foi não demonização do servidor público. O servidor público ele é imprescindível para a população. Ele tem seu grande valor, são pessoas, como em todo lugar, tem gente que pode se desviar um pouco, mas a regra, a grande maioria, praticamente a totalidade, são de pessoas sérias, são de pessoas preparadas e que estão ali para prestar um serviço. Agora, tem toda uma estrutura envolvida. E essa estrutura é o que está sendo alterado nessa proposta de reforma. E tem alguns pontos, Caniato, se você me permite, que eu queria até destacar, diz respeito à questão da nova forma de relação e de remuneração dos servidores. E aí é importante a gente ter claro, primeiro, aí, na TV, onde você está, você tem meta a ser cumprida, você tem meta de patrocínio, você tem meta de tipo de informação, de prazo de informação. Por que a administração pública não tem isso?
Então, trazer esse modelo de se ter um planejamento estratégico e esse planejamento ser desdobrado com metas específicas, objetivos e métodos e metas específicas que serão avaliadas em cada trabalho de cada servidor. Isso gera, dentro do eixo profissionalização, uma alteração de mentalidade enorme, inclusive com bonificação. Olha para isso. O que se está fazendo é, se você cumprir as metas, se você trabalhar bem, você pode ter um extra, igual como é na iniciativa privada. Se você cumpre ali a tua meta, você ultrapassou a meta, você vai ter um prêmio, você vai ter uma promoção melhor, vai ter outros aspectos nesse sentido. Então, essa linha a gente traz para a administração pública, que é um ponto maravilhoso. E um outro ponto também que eu gostaria de destacar disso aí, só nessa parte de estratégia, governança e gestão, o outro ponto que é o que a gente chama da transversalidade entre as carreiras. Gente, são inúmeras carreiras que nós temos na administração pública. Ah, é o analista do MEC, é o fiscal agropecuário de tal lugar. São carreiras estanques que às vezes a necessidade hoje se faz grande, mas no futuro não. Então, qual é a ideia? Que se tenha pessoas que possam transitar em diversas áreas. Então, se aqui hoje está com muita demanda, coloca todo mundo lá. Mas hoje não. Aqui está com muita demanda e do outro lado tem gente que está com pouca demanda e aqui não tem para fazer. Desculpa, eu acabei me alongando muito, Canhato, mas a Não, matéria é não. muito interessante. É importante para a gente entender exatamente como esse grupo de trabalho debateu e tem tratado das questões que envolvem o funcionalismo e a administração pública. Isso será tema de debate na Câmara e no Senado nas próximas semanas, sem dúvida. Deixa eu pedir licença, o Cristiano Vilela, o comentarista da noite, fará uma próxima pergunta. Vai lá, Cristiano. Washington, boa noite, satisfação recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Washington, pela sua experiência, né, de quem fez parte desse grupo, de quem dialogou, fez essa avaliação, e você demonstra realmente o sopesamento que foi feito em cada ponto, né, para a construção de um texto que, de fato, fosse possível de ser aprovado e mostrasse realmente um avanço. Agora, na sua avaliação, se tivermos ali algum ponto que possa ser considerado muito polêmico e que, na sua visão, seja mais difícil de ser aprovado, de conseguir construir um consenso, qual seria esse ponto na sua análise? Cristiano Vilela, boa noite, obrigado pela pergunta. Olha, essa é uma pergunta de milhões, né? Vamos dizer assim. Existem alguns pontos que sempre eles trazem uma discussão maior. Por exemplo, no tópico de extinção de privilégios. Lógico que isso é um ponto bem delicado. Agora, até mesmo esses pontos, por incrível que pareça, muitas das coisas estão consensadas, inclusive com as áreas que vão ser mais atingidas. Então, veja, aqui nessa história, e aí vamos deixar bem claro, às vezes se demoniza muito nessa questão de privilégios, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas não são só nessas áreas que isso acontece. Em várias áreas, o Executivo também tem isso, o Legislativo também tem isso, empresas estatais dependentes também têm isso. Então, é uma coisa que vai mexer realmente na estrutura. Não há como deixar de ter a certeza de que talvez esse seja um ponto que traga uma maior resistência. Mas é um ponto que a sociedade exige, e isso é o mais importante. É algo que já passou de todos os limites, né? Se estabeleceu um teto, mas em várias situações, por vários motivos, legais inclusive, há uma extrapolação desse teto. Na parte de extinção de privilégios, vários aspectos desses são colocados, né? Colocados desde, por exemplo, no legislativo, que a gente pensa muito aqui, eu falo de Brasília, né? A gente pensa muito aqui na cúpula, Senado, Câmara, mas em algumas assembleias estaduais, em algumas câmaras de vereadores, nós temos verbas extras muito maiores do que as daqui. Não estou dizendo que as daqui são adequadas ou não adequadas, é uma questão a se discutir, talvez. Mas agora o que é que se vai fazer? Se vai estabelecer a proporcionalidade.
Do mesmo jeito do salário, Vilela. O salário de um deputado estadual, ele não pode ultrapassar 75% do salário de um deputado federal. Do mesmo jeito será a sua verba de gabinete. E a verba de gabinete, dependendo de como ela seja usada, a gente pode considerar também um privilégio. Então, todos os setores, todos os poderes, eles estão sendo tocados por isso. Agora, eu vejo, né, vamos ver como é que é a metade do copo cheio ou vazio. Vamos ver agora a metade do copo cheio. Eu acho que essas questões de profissionalização, de meritocracia, de bonificações, elas vão ter um apelo muito forte. E assim, o que eu tenho ouvido foram assim, de elogios dentro desse sentido. Algo do tipo, passou do tempo, a administração pública tinha que ter essa visão. Então, eu vejo que é uma proposta muito interessante aí. Parabéns, mais uma vez, o deputado Pedro Paulo, que coordenou, e todos os outros deputados que participaram. Eu assessoro alguns deputados que estavam no grupo, por isso que eu participei mais efetivamente disso. Mas, assim, a proposta, ela tem muita chance de seguir em frente. É isso, reforma administrativa em destaque aqui na programação da Jovem Pan. O Washington Barbosa, ele é especialista em direito previdenciário, direito tributário e fez parte do grupo de trabalho que tratou e discutiu muitos dos itens que constarão nessa proposta. Washington, muito obrigado mais uma vez, viu, pela gentileza em nos atender. Bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. É só convidar, Canhoto. Boa noite, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Boa noite.